Usar QR Code em petições, isso é certo, é errado, você deve, não deve? Se alguma vez você já fez essa pergunta, então fica aqui que depois da vinheta eu vou responder esse dilema. Então, bora lá. Salve, salve, vossas excelências, aqui quem vos fala é João Varenga, o seu legal designer de plantão, e hoje o assunto é utilização de QR Code em petições. E por mais simples que possa parecer essa pergunta, existe uma resposta seca e prática e existe o porquê dessa resposta. Então, eu vou dar logo a resposta, na minha opinião, como é a minha prática, e depois eu vou explicar o porquê. Rapidamente, antes de eu falar se é certo ou errado, a gente tem que entender o princípio por trás do legal design. O que o legal design ele reza, né, em sua cartilha. E como eu já falei no vídeo anterior, se você não viu, vou deixar aqui o cardzinho pro vídeo onde eu explico sobre o que é o legal design. O legal design, antes de qualquer coisa, ele preza pela simplificação das relações jurídicas ou dos serviços jurídicos. Então, se a gente parar para pensar sobre somente essa ótica, pode até parecer que a utilização do QR Code em petições seja algo bacana, como a princípio ele chegou a ser utilizado. Só que a gente tem que entender também, é o que eu falo, o que eu sempre falei nos vídeos, desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui, é que a gente tem que entender quem é o usuário final, quem é o leitor final daquele documento que a gente está fazendo. Então, no caso de uma petição, a gente tem que entender não apenas quem é o usuário final, mas o meio pelo qual esse documento ele ganha a sua utilidade. Então, quando a gente fala de petição, hoje em dia as petições elas são basicamente 100% eletrônicas, digitais, na verdade. Então, se a gente para e pensa no quesito de facilitação, vamos imaginar que você faça uma petição e tenha, de repente, alguma informação, algum vídeo de um acidente, você está fazendo sobre uma indenização por algum acidente, ou até mesmo você queira inovar, você fala, não, botar jurisprudência aqui ocupa muito espaço, eu vou botar um QR Code que aí o juiz aponta lá e ele vai ver a jurisprudência. Tô inventando aqui agora isso, mas vamos supor que você tenha essa mentalidade. Como o documento, essa petição, ela será visualizada através de um computador, se você utilizar o QR Code, o que vai acontecer? O juiz ou o assessor, seja lá quem estiver acessando digitalmente esse documento, essa petição, ele vai ter que trocar de dispositivo para poder ter acesso àquela informação. O que nem sempre é muito bom, não é recomendado. Vamos supor que você está numa audiência trabalhista e na sua petição, está lá na audiência lá tal, e na sua petição tem uma informação que só vai ter acesso pelo QR Code. O juiz, a juíza, ele não vai parar a audiência para pegar o celular e ver. Tô dando exemplos assim extremos e abstratos só para você entender que o uso do QR Code ele depende intrinsecamente da utilização de um segundo aparelho, que seria o aparelho celular. Então, isso vai dificultar na maioria das vezes, já que a petição ela será um documento digital também na sua maioria das vezes. Se fosse, por exemplo, na época que os processos eram físicos, aí eu entendo que não teria um impacto muito grande. Mas como hoje em dia a gente fala de um judiciário quase que 100% digital, então eu acho que a resposta certa seria não. Porque por mais que você esteja facilitando ou simplificando, de repente, uma gama de informações, você está criando uma barreira tecnológica, uma barreira pela qual essa informação ela precisa ultrapassar para que ela alcance o seu objetivo. Então, eu, particularmente, acho que você utilizar QR Code em petições não é uma boa ideia, justamente pelo fato de que hoje em dia os processos eles são quase em sua totalidade digitais. Isso causaria, ao invés de facilitar, vai causar um problema. Agora, a utilização do QR Code é muito bacana. Um tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu fiz o redesenho de um mandado de citação e intimação. E nesse mandado de citações e intimação, o juiz ele aplicou o legal design, o visual law e tudo mais, e ele utilizou o QR Code para que a pessoa que estivesse recebendo aquele mandado tivesse acesso a um vídeo explicativo sobre o que essa pessoa deveria fazer da Justiça Federal e tal. E além disso, ele fez também um informativo junto, onde a pessoa podia utilizar o QR Code para acessar a página também da Justiça Federal para maiores informações, enfim.
Esse documento, ele é impresso. Ele hoje em dia ainda é impresso. Vai o oficial de justiça na casa da pessoa e entrega. Então, nesse caso, a utilização do QR Code faz sentido, porque quem está recebendo esse mandado vai estar impresso na mão dele. Ele, obviamente, existe uma grande possibilidade dessa pessoa ter um celular, então ela vai poder apontar a câmera do celular e acessar a informação. É bacana. Mas aí, como eu estava fazendo o redesenho desse mandado, eu cheguei na parte que tinha também, não era nem no mandado, era porque, como eu falei, o juiz ele fez o mandado aplicando o Visual Law e o Legal Design, e ele fez junto como se fosse uma cartilha explicando o que a pessoa que está recebendo aquele mandado deveria fazer, quais são as opções que ela teria, inclusive falando que essa pessoa deveria procurar um advogado e que o advogado dessa pessoa deveria fazer o cadastro, aí tinha um link para que esse advogado fizesse o cadastro. Aí, no caso, já seria, eu até falei sobre isso, que seria um pouco complicado, porque vamos supor que você recebe um mandado de uma citação, alguma coisa, intimação, você não tem advogado, você vai tirar aquela foto, você vai mandar para o advogado. Se o link tivesse em QR Code, como é que o advogado ele ia acessar? Tudo bem, se você vai fisicamente no escritório do advogado, vai facilitar bastante, mas aí a gente tem que ponderar a praticidade da utilização do QR Code. Então, para o usuário final, que é a pessoa que está recebendo aquele mandado, o civil, talvez não, eu acho que é super, super útil que a pessoa, que ele tenha acesso às informações através do celular. Agora, para o advogado, além de, provavelmente, ele não vai receber aquilo fisicamente, a pessoa vai entrar em contato pelo WhatsApp, alguma coisa assim, e além de tudo, aquele link seria para o advogado fazer o cadastro dele. E para fazer o cadastro, ele precisa do token. Então, é possível utilizar o token pelo celular e tal? É possível. Eu, particularmente, nunca utilizei. Eu sei que tem como, mas tem que fazer um cadastro. E, para ser sincero, a maioria dos advogados que eu conheço nem utiliza pelo celular também, pela complexidade da utilização. Então, talvez, para o advogado, aquela informação estar em QR Code não vai fazer muita diferença. Né? Esse é o meu ponto de vista. A não ser que aí teria um trabalho. O cara vai apontar o celular, depois vai redirecionar para o computador, enfim. Eu já acho que já entra uma complexidade muito grande. Então, por mais que o link fosse extenso, eu preferi no redesenho manter o link lá em destaque com uma fonte bem legível para não ter dificuldade da identificação das letras e números do link, né, por ser extenso demais. Mas em outros exemplos, por exemplo, se você fizer um contrato de honorários advocatícios e você botar lá na parte dos honorários a forma de pagamento e você disponibilizar ali o QR Code do seu Pix, é super bacana você fazer isso. Você vai estar facilitando a vida do seu cliente. Ele pode fazer o pagamento, o depósito, utilizando o depósito ou a transferência, utilizando os dados que você deixou. Ele pode até ir na boca do caixa fazer, ou se ele quiser, ele pode simplesmente fazer um Pix utilizando o QR Code. Então, por exemplo, se você tiver de repente uma notificação extrajudicial também com informações acerca da dívida da pessoa que você está entrando em contato representando seu cliente, também seria uma utilização bacana do QR Code. Então, o segredo do QR Code, assim como qualquer outro elemento que não seja nativo dos documentos jurídicos, seria você pensar primeiro quem é o leitor final, quem é o usuário final, e o meio pelo qual aquela informação ela será passada. Então você tem que entender quem vai receber aquela informação sempre, até para você medir o nível de simplificação, o cuidado que você vai ter na aplicação do legal design, mas também entender a forma como essa informação ela vai ganhar vida, como esse documento ele vai ganhar vida, como ele vai se materializar no universo real para que aquela pessoa possa ter acesso. Então, por exemplo, que eu falei no começo, aquele exemplo de você de repente fazer uma petição e você quer dar uma reduzida, uma enxugada por conta das citações de jurisprudência. Uma alternativa de você fazer, que você pode fazer na realidade, é você utilizar de repente um PDF interativo. O juiz vai clicar no botãozinho lá, vai aparecer uma box separada dentro daquele documento, ele não vai ser redirecionado para lugar nenhum, com a informação da jurisprudência. Isso é possível de fazer, é um pouco mais complicado, você não vai fazer isso no Word, por exemplo, eu acredito que não existe essa possibilidade, mas
é uma forma de você fazer isso sem prejudicar a usabilidade daquele documento, sem prejudicar a experiência do usuário em relação àquele documento. Então, em petições, eu não recomendo. Eu acho que não, você não deve fazer, levando em consideração que hoje em dia os processos eles são quase na sua totalidade, se não sua totalidade já digitais. Então não acho que vale a pena você fazer, porque você vai depender de um segundo dispositivo para que o usuário final ele tenha acesso àquela informação. Agora, em outros documentos jurídicos, eu acho super válido. Por exemplo, os exemplos que eu dei de contrato, notificação extrajudicial. Contrato, então, existem mil e uma utilidades. Se o judiciário aplicar, por exemplo, em mandados, como foi o caso do juiz que ele criou um mandado de citação de intimação utilizando o QR Code e diversos informativos, todo esse tipo de coisa, o QR Code é legal, desde que seja impresso. Se o meio pelo qual essa informação vai ser, que ela vai ganhar vida, que ela será distribuída, será digitalmente, então a gente tem que entender o contexto, né? Como vai ser, por exemplo, se você manda um informativo para o seu cliente e você bota um QR Code, se você manda por e-mail, beleza, ele pode receber aquele e-mail e acessar pelo computador e utilizar o e-mail, pelo o QR Code pelo celular. Então ainda assim funcionaria, mas caso a pessoa acesse pelo celular, ela não vai ter como acessar o QR Code. Então esses são os detalhes que a gente tem que levar em consideração. Às vezes o problema do legal design é a sua simplicidade, por mais controverso que possa parecer, porque você tem que entender, você tem que imaginar, você tem que se colocar no lugar do destinatário final, do usuário final. E você tem que entender com a sua empatia se aquilo é válido ou não. Então, para petições, finalizando o vídeo, eu acho que não é uma boa ideia você utilizar QR Code em petições. Agora, em outros documentos jurídicos, a depender do meio pelo qual ele será distribuído, ele será acessado, eu acho que vale muito a pena. Então, espero ter respondido essa dúvida. Se você gostou do conteúdo, dá aquele like maroto aí no vídeo para deixar a gente empolgado e feliz e continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!